pela manhã, a entrada da Bahia. Magnífico. Primeiro surgem as ilhas verdes ou rochosas, emergindo do mar. Em seguida, ligeiramente embaçado pela névoa da manhã, o corcovado com a cruz e o pão de açúcar. Já se mistura ao aroma do mar um suave perfume do continente. A gente se sente suavemente envolvido. E essa entrada é realmente uma recepção calorosa. É inesquecível essa primeira vista. Eternamente vou tê-la em meus olhos. Stefan Zweig, ele tem diversos valores, ele vale por muita coisa. Pela obra em si, né? Mas sobretudo pelos tempos, no plural, que ele viveu. Minha mãe é judia polonesa, né? E ela chegou no Brasil em 1939, toda a questão da guerra, a família dela toda morreu na guerra e tudo mais. E eu me lembro, eu pequeno, ela me falando do Stefan Zweig, que era um escritor judeu que se matou no Brasil, né, porque ele não aguentava mais ver a sujeira do mundo. Ele é um homem do século XIX que enfrentou o fim do século XIX, que foi um fim catastrófico, que foi a Primeira Guerra Mundial. Ele foi pacifista, né? Depois do entreguerras, ele viveu aquela tensão muito grande, e sempre produzindo, sempre escrevendo. Fugiu do fascismo austríaco e do nazismo alemão e foi para a Inglaterra. E aí ele cruzou o Atlântico, foi para Nova York, de Nova York veio para o Brasil, para um velho projeto que ele tinha prometido aos repórteres que o entrevistaram em 1936, que ele vai escrever um livro sobre o Brasil. Na verdade, o livro é um guia de viagem, digamos, mais sofisticado, mais intelectual, mais literário, na tradição de vários guias de viagem que se faziam assim. Escritores famosos fizeram guias de viagem sobre países longínquos. Então ele é dividido em história, economia, basicamente, né? História, economia e cultura e civilização. O título em alemão chama-se Brasilien, ein Land der Zukunft. Tem o artigo indefinido, Só que na primeira tradução ele saiu aqui como Brasil, vírgula, país do futuro. Isso faz toda a diferença, porque se você escreve Brasil, vírgula, país do futuro, significa aquele é o país do futuro. Na verdade, ele escreveu Brasil, um país do futuro. Então, essas pequenas duas letrinhas, uma palavrinha, um artigo indefinido, faz uma diferença brutal. Então, se você analisar o livro sob essa ótica, um país do futuro, ele ainda é. O país do futuro, provavelmente não. Ele recebeu críticas arrasadoras na página 2 do Correio da Manhã, um dos principais jornais do país, na página editorial que derrubava ministros. O editorial do Correio da Manhã era importantíssimo. E não foi só uma crítica, foram 5 artigos de opinião, 5 dias consecutivos. Ele recebeu outras críticas positivas, mas aquela série de críticas
praticamente arrasou a expectativa dele de que o livro fosse um sucesso de vendas e de lançamento. Ele virou um sucesso de vendas depois. Tanto que, para o mundo inteiro, Brasil, quando você fala Brasil, involuntariamente você pensa uma vírgula e pensa um país do futuro. Esse virou um apelido, Brasil, que ele cunhou com esse livro dele. Até hoje, todo austríaco, todo alemão, quando vem para o Brasil a primeira vez, compra esse livrinho aqui, Brasil, um país do futuro, para se preparar para a viagem. Então, até hoje, ele cumpre, de certa forma, a função de guia de viagem que Stefan Zweig imaginou para ele. Salzburg kann ganz Nordstadt sein und ganz Südstadt. An schroffen Wintertagen leuchtet sie schneeblendend mit weiß vermummten Bergen. Nós temos um projeto na Áustria, na Universidade de Salzburg, que é para um curso de português para austríacos. Como tinha aqui 7 alunos austríacos, eles pegaram trechos e selecionaram alguns lugares que o Stefan Zweig descreve e fizeram fotografias com seu olhar estrangeiro. Essa mistura rendeu um trabalho muito interessante, muito rico de potencialidades poéticas, inclusive por misturar esses dois olhares, o olhar lá austríaco e o olhar dos austríacos aqui, repetindo de uma certa maneira essa trajetória do Stefan Zweig. Eu queria escrever todos os sons e a ausência deles. Em qualquer lugar do mundo, trazemos conosco os mesmos e velhos medos, angústias e lembranças. Tudo é novidade, exceto por mim. A imagem se modifica a cada ângulo, e de cada ângulo tem-se uma visão diferente da beleza. O rio não tem uma só vista. Tudo aquilo que me complete e me falte. No entanto, as palavras são inertes, apenas símbolos mortos. Assim, o que percebo torna-se intangível e inexprimível. Nós temos toda uma literatura de viagem sobre o Brasil. Muito se escreveu sobre o Brasil, né, ao longo do século XIX e também no XX, porque o livro é publicado em 41, né, um momento em que, enfim, já estamos em plena guerra, um pouco antes do Brasil, né, que ainda tem essa questão tão específica e tão conflitante no momento em que o Stefan Zweig publica o livro, que o Getúlio Vargas, né, nesse momento ainda é pró-eixo, né? Ele ainda está pró-Alemanha e ainda não trocou de lado. Só em 42, aliás, depois que o Stefan Zweig se suicida, que há, né, a mudança de lado aí do Brasil varguistas, ou do governo Vargas, aderindo aos aliados. Agora, é um livro que é para leitores, não é? Que nesse momento, né, observam ou até estão no exílio por conta, né, da Europa nazista. É um livro cheio de esperanças mesmo, né? Uma esperança na humanidade, né? Uma esperança de que um mundo melhor é possível nesse momento de catástrofe. Então ele chega aqui, em 36, depois das leis de Nuremberg, as leis raciais, e encontra um país, como ele diz isso, onde na rua tem todos os matizes de cores. Ele fica absolutamente fascinado com essa nossa experiência social, o nosso modelo mesmo. Ele considera o que nós aqui estaríamos praticando seria mesmo um modelo de civilização em oposição ao que ocorria na Europa. É quase um contramundo que ele projeta aqui para o Brasil.
Para emocionar, uma cidade precisa ter em si tensões fortes e contrastantes. As favelas dão um colorido especial a esse caleidoscópio. E pelo menos uma dessas estrelas no mosaico deveria ser conservada por representar um pedaço de natureza humana em meio à civilização. Então, praticamente a favela aparece como, né, simbolicamente, como uma lembrança de que a própria vida poderia ser diferente. Então, ele, em certo sentido, instrumentaliza a favela em função da elite e, ao mesmo tempo, romantiza. Né? Tanto que ele diz que é uma pena se essas favelas forem retiradas, né, do espaço urbano, a cidade vai perder o charme. Ele diz que o Rio de Janeiro vai perder o charme, porque na leitura que ele tem da cidade, ele acha que uma cidade torna-se interessante quando ela tem contrastes. Aqui trabalham e estudam diariamente milhões de pessoas, o que torna a volta para casa um inferno no final da tarde, obstruindo as ruas e calçadas. Passei pelas quitandas repletas e pelas lanchonetes cheirosas, de pipoca a cachorro-quente e até tapioca. Assim se mostra a variedade culinária. Tenho a impressão de que ninguém tem preconceito e que a cor da pele ou do cabelo não atrapalha a conversa. Para ele, aquilo era realmente um país que era o futuro do mundo, o futuro idealizado. Um lugar onde não haveria divisão de raças, onde as pessoas poderiam conviver em paz, sem tensões sociais. Os anos 40 promovem no cinema internacional uma rica iconografia sobre o Brasil, e principalmente sobre o Rio de Janeiro. É o circuito, é uma instauração do Brasil nesse circuito do turismo internacional, através dos hotéis, dos cassinos, da aparição do samba, da descoberta do samba, da profissionalização do samba. Everybody dances to it. It's called samba. Então, neste momento, que coincide inclusive com a política da boa vizinhança, o Brasil é invadido pelo cinema americano para compor suas tramas e para fazer as parcerias do pan-americanismo da política da boa vizinhança. Né? E aí é Carmen Miranda em seus filmes, Orson Welles que vai vir aqui. Toda esse imaginário vai estar começando a ser posto à disposição das plateias internacionais. Nesse momento é muito importante, inclusive, a presença do Stefan Zweig, porque ele faz essa leitura superficial da paisagem, mas ao mesmo tempo ele vai complementá-la com uma informação muito aprofundada e muito mais séria, digamos assim, do que essa coisa do entretenimento que o cinema promove em sua grande maioria até então, né? When my father was alive, we traveled a lot. We went nearly everywhere. We had wonderful times. I didn't know you traveled so much. Oh, yes. Perhaps we've been to some of the same places. No, I don't think so. Where did you go? Well, it was a long time, but, for instance, there was Rio de Janeiro. Beautiful, exotic Rio with its botanical gardens, its avenue of palms, Sugarloaf Mountain, and the
harbor where you could look down and see the flying fishes. We're in Venice. Yes, we've arrived. Now, where would you like to go next? France, England, Russia? Switzerland. Switzerland. Excuse me a moment while I talk with the engineer. A beleza dessa cidade, dessa paisagem, é difícil de ser reproduzida em palavras ou em fotografias, por ser demasiadamente diversa, heterogênea e inesgotável. Uma vida inteira não seria suficiente para um artista que quisesse representar o Rio em sua totalidade, com todas suas milhares de cores e cenas. Faz muito calor no Rio no verão. Pode até nem ser mentira que se possa fritar um ovo no asfalto nos dias ardentes. Mas geralmente esses dias sufocantes não duram muito, pois um temporal os interrompe bruscamente. Não é chuva que cai de forma torrencial, é o céu inteiro que cai de uma só vez, como uma tina emborcada. Mais um quarto de hora e o céu brilha tão inocente em seu céu azul anterior, como se nada soubesse de seu acesso de fúria. Seguem dias e dias de sol radiante, de um horizonte sem nuvens. Assim é o verão no Rio. Em suma, ele é suportável. Milhões de pessoas suportam sem se queixar e até de bom humor. É como se a cidade inteira houvesse sido picada por uma tarântula gigantesca. Gritar até não poder mais, dançar até não aguentar mais, poder se livrar uma vez de maneira orgiástica da descrição do comedimento, é como um daqueles temporais de verão. São Paulo é uma cidade feia, desordenada e inacabada, ainda em busca de sua própria forma. Um aglomerado de todo tipo de pessoas e estilos. Nenhuma mulher na rua, apenas homens, apenas trabalho. São Paulo, não é? É uma cidade masculina, é uma cidade voltada ao trabalho, então é uma cidade da pressa, mas que por conta disso destrói, né, toda a sua história. E ele também observa, né, essa mudança radical da cidade por conta do enriquecimento com o café e do processo de industrialização. O roteiro que Zweig faz também se enquadra num roteiro que outros estrangeiros faziam. E neste roteiro, uma visita obrigatória era o Instituto Butantan. E
como é exatamente o visível, o palpável, que em mim mais excita a imaginação, nada me impressionou mais do que um único frasco do tamanho médio, contendo pequenos cristais esbranquiçados. Esse fato, incompreensível, da possibilidade de destruição possível de um ser humano em um segundo, com todas as suas ideias e toda a sua experiência, a parada súbita de um coração e de todos os músculos, e ver essa possibilidade multiplicada por 100.000 tinha algo de trágico e, ao mesmo tempo, grandioso. O suicídio está muito presente na literatura, na literatura e na vida austríaca, vienense. Muito presente. Fim do século XIX para o XX, você tem aí um número fantástico de figuras importantes da cultura austríaca que se mataram. Na literatura dele, são 7 ou 8 novelas dele que terminam em suicídios, sendo que a Mock é um deles. Quantos amigos dele se mataram? Quando os nazistas começaram a ganhar a guerra, né? Você tem o Joseph Roth, matou-se enchendo a cara, não é? Mas foi claramente um suicídio. O Ernst Weiss, que estava em Paris, amigo do Stefan Zweig, amigo do Kafka. Esse, então, ele tomou veneno e cortou os pulsos, porque era médico, sabia que não podia falhar. Em suma, em volta dele, Stefan Zweig, um número muito grande de suicídios. Agora, é preciso também não esquecer que, numa época de guerra e guerra de morte em massa, não é? Matar-se e morrer é a mesma coisa. Quer dizer, a guerra confunde tudo, põe tudo de cabeça para baixo, não é? E aí, com tanta morte, ele usou a sua e fez uma morte que hoje se chama tecnicamente morte assistida, né? A morte dele foi assessorada pela secretária mulher. Petrópolis, particularmente, vive dias de apogeu. Seus bairros residenciais crescem vertiginosamente para acolher um número jamais registrado de veranistas. Esse progresso terá ainda um novo fator. A variante Rio-Petrópolis, que, contornando a Baía de Guanabara, encurtará ainda mais a distância entre as duas cidades. Ele é uma pessoa que, quando chega aqui no Brasil, ele já está bastante abalado com tudo que vem acontecendo na vida dele, né? Ele, então, busca um lugar de exílio, um exílio criativo, né? Não o exílio do abandono, o exílio criativo. Agora, Petrópolis é uma Viena dos trópicos, né? Uma Viena mal feita, mas uma Viena dos trópicos, né? Você tem o centro histórico de Petrópolis, é uma criação de um cara chamado Keller, que Dom Pedro II importa e que ele faz o projeto do centro histórico dele. Ali é Viena, né? Tem o rio que liga a catedral, que é uma cópia de uma catedral gótica, a praça,
E todos os casarões ali da Avenida Keller, hoje em dia, onde moravam os próceres do Império, né? Você tem o Palácio Imperial, etc. E tem todo um estilo alemão na construção de muitíssimas casas de Petrópolis. E tem o cultivo da cultura alemã até hoje. Então é um homem com uma sutileza, com uma capacidade de ver o mundo. Agora, ele tinha problemas pessoais, deprimido. Os 2 casamentos, digamos, não o satisfizeram. Inclusive o segundo produziu a companheira de morte. Uma figura maravilhosa, uma menina de 34 anos, ele tinha 60, ela tinha 34, podia ser filha dele. Fez tudo, foi secretária dele, fez tudo para tornar a vida dele mais fácil. Ela era asmática e a asma dela em Petrópolis, naquele verão, que foi especialmente chuvoso, com muito mofo. Então, as cartas contam do mofo, falta de ar, isso. Ela sofreu muito, ela foi decaindo. E a primeira mulher, uma figura forte, amiga dele, ajudou a fazer a autobiografia, né? Estava longe, afinal ele tinha se divorciado dela, casado com a outra. Então foi uma situação difícil, ficou tudo difícil, ficou tudo partido. Perhaps God has been kind and I too have caught the fever. If this letter reaches you, believe this, that I love you now as I've always loved you. My life can be measured by the moments I've had with you and our child. If only you could have shared those moments. If only you could have recognized what was always yours. Could have found what was never lost. If only. Ele anotou no diário e nas cartas o que ele ainda tinha de planos, de biografias que queria escrever. Ele, de fato, escreveu Xadrez, né, em Petrópolis, que é a novela mais conhecida. Ele tinha, por um lado, muitos planos. Ele ficou muito feliz quando mudou para aquela casa em Petrópolis. Ele conta para a primeira mulher, Frederica, com quem ele se correspondia até o fim da vida, que eles tinham achado uma casinha bonitinha, que parecia um lugar nas montanhas na Áustria. Mas ele diz assim, bom, as malas ficaram guardadas por algum tempo. Então, ele já naquela carta deixa entrever que não é por muito tempo. O fato que ele menciona na carta de despedida de não poder mais escrever para o público dele em alemão, não ter mais sentido, já que os livros dele não podiam ser editados na Alemanha. Então, para quem ele deveria escrever, se não para o seu público na sua língua materna? É um absurdo, é uma ironia, é um paradoxo que esse idealista tenha se suicidado. Eu gosto de trabalhar como romancista que o suicídio tenha sido ordenado, que também é uma forma
ainda mais cruel do que a pessoa escolher se matar. Ela é obrigada a escolher se matar. É muito mais cruel. Como os nazistas ultrapassaram a nossa imaginação na crueldade, não é uma hipótese estapafúrdia pensar que eles pudessem receber um comando nazista, um comando da Gestapo no meio da noite e tivessem executado. Não havia outra saída e cumpriram essa ordem de suicidar-se. Agora, esta ordem foi dada por uma força externa, identificada, a polícia, a Gestapo, um comando nazista, ou esta ordem veio, ele cultivou essa ordem dentro de si durante a sua vida inteira porque ele era um suicida. Sim, daí o caso dele está resolvido, mas e ela? Se suicida também? De súbito, um círculo negro os unia diante de seus olhos. Os joelhos congelaram-se numa paralisia horrenda. Ela teve de agarrar-se rapidamente no corrimão para não cair para frente. Não era a primeira vez que eu usava aquela visita perigosa. Esse calafrio repentino não lhe era estranho. Apesar de tentar resistir interiormente, a cada volta para casa ela era vítima desses inexplicáveis ataques de um medo insensato e ridículo. Vir para aqueles encontros era muito mais fácil. Mandava o carro parar na esquina, corria depressa e, sem erguer os olhos, aqueles poucos passos até o portão da casa e subia rapidamente os degraus, sabendo que ele já esperava lá dentro, atrás da porta que se abria depressa. Então uma porta bateu no andar superior. Ela desceu correndo os últimos degraus. Agora restava o horror de sair de um portão estranho para a rua. Ela baixou a cabeça e correu com súbita determinação para o portão entreaberto. Finalmente consegui pegar você. Naturalmente, uma dessas que se dizem decentes. Não se contenta com um homem só e o dinheiro dele e todas essas coisas. Precisa também roubar o amante de alguém. Pelo amor de Deus, o que a senhora... A senhora está enganada. Tentando escapar, mas a criatura fechava a porta com seu corpo. Não, eu não estou enganada. Eu conheço você, você esteve com meu namorado. Agora, finalmente, eu a peguei. Agora eu sei porque ultimamente ele tem tão pouco tempo pra mim. Por sua causa, sua ordinária. Pelo amor de Deus, não grite desse jeito. Então são assim as mulheres casadas, as nobres, as finas, que vão roubar os homens das outras? O que quer de mim? Se nem a conheço. Eu tenho de ir agora. Tem de ir, claro. Para junto do senhor, seu marido, né? Bancar a fina dama na sua sala aquecida e deixar que as criadas lhes tirem as roupas. Agora me deixe. Eu nunca mais volto aqui, eu juro. A criatura pegou o dinheiro. Vagabunda. È stato suo marito. È stato suo marito. Poi sopravviene la paura. E dopo qualche istante... Eu não diria que houve um pacto assinado, não, vamos nos matar. A coisa, esse estado de espírito negativo foi sendo, digamos, compartilhado aos poucos. É possível que ele tenha chegado um dia e dizer assim, vamos nos matar. É possível que tenha acontecido isso, mas nós não sabemos. É uma tragédia silenciosa, quieta. Não é shakespeariana, não é assim, mas é quieta, né? E depois tem a morte, né? A forma, a perfeita secretária que chega ao cúmulo de supervisionar, assessorar a morte do seu chefe, marido. Ela deveria se chamar Cidade de Minas, mas preferiu se dar o nome italiano de Belo Horizonte por causa da sua bela vista. É ali que se vê o pôr do sol mais lindo do Brasil.
De Belo Horizonte para Ouro Preto, da capital nova para a capital velha, significa sair do futuro para o passado, de volta para o ontem. Com asas invisíveis, sem tocá-las, o tempo sobrevoa as cidades abandonadas do ouro. Ter visto essas cidades é uma emoção especial e não apenas um prazer para os olhos e a alma. Um último olhar sobre essas colinas romanticamente sombrias, com cujas igrejas que flutuam sobre elas como asas de anjo. Deixo aquele mundo estranho que o brilho enganador do ouro, séculos atrás, enfeitiçou como uma miragem no espaço deserto. A minha grande surpresa foi descobrir o quanto o Zweig era um intelectual da época dele. Ele era doutor em filosofia. E ninguém é doutor em filosofia na Alemanha impunemente. Aí você vai percebendo que ele vai debatendo com grandes escritores da época, vai se relacionando com grandes escritores da época e vai se relacionando com grandes pensadores da época. E, curiosamente, dentro do meu viés de trabalho, descobri que ele sabia do que ele estava falando quando ele falava de personagens judeus. Ele tem uma ideia, uma visão política do mundo permanente. A ideia do humanismo, a ideia da paz, a ideia de uma política manipuladora. São uma série de ideias que estão sempre presentes nas falas dele, nas cartas e nos personagens que ele escreve, sobre os quais ele escreve. Ele não escolhe personagens porque tiveram uma vida incrível, cheia de aventuras. Não, ele escolhe personagens cuja vida pode ser discretíssima, mas cujo pensamento era importante. Ele quer falar do pensamento dessas pessoas, articulando com a vida delas e com certas ideias dele sobre o mundo, sobre os acontecimentos da história. Ele fala de um conceito de Europa, e os europeus como um conceito político e cultural. O Brasil, para ele, é o sonho europeu do Brasil. Ele vive esse fascínio pela cultura brasileira e por essa cultura onde ele enxerga o oposto à Europa. Né? E ele diz um país que, com valores europeus, construiria um outro mundo. Né? Eu acho que esse é o sonho brasileiro de Stefan Zweig. Respeitemos a Bahia e a admiremos. Entre todas as cidades do continente sul-americano, essa cidade tem a prerrogativa da antiguidade.
Um feriado na Bahia não é apenas um dia marcado em vermelho no calendário, mas torna-se obrigatoriamente um dia de festa popular, um espetáculo. E toda a cidade empenha-se em participar de alguma forma. Por toda parte, percebe-se essa tradição. Ao contrário de todas as outras cidades brasileiras, a Bahia tem seu traje próprio, uma cozinha própria e uma cor própria. Com pesar, pois a Bahia é bela e sedutora demais. Embarco no avião que me leva mais para o norte, para Pernambuco, Recife, Olinda. Olinda é um recanto romântico inteiramente envolvido na tranquilidade da natureza, um lugar sonhador, solitário há vários séculos e que praticamente não olha para a irmã mais moça e cheia de vida. Já Recife é toda progresso e movimento. Seguimos mais ainda para o norte. De Recife para Belém, na foz do rio Amazonas. Quantos rios cortam o país e como são poderosos em sua foz, cada um deles. Chegamos a Belém. A cidade não é tão impressionante como se espera, mas é uma cidade bonita, movimentada, de amplas proporções e por toda parte se vêem testemunhas de seus tempos ousados, orgulhosos. Há ainda outras maravilhas, os troncos gigantescos que vários homens não podem abraçar, cipós emaranhados, os arbustos de 1000 formas. E no meio de tudo isso, os animais, os pássaros coloridos, os peixes delgados e transparentes, dos quais alguns têm um farol na frente e atrás, como um automóvel. Milagres de uma natureza esbanjadora e caprichosa sem fim. É um povo que consegue se juntar, se juntar ao diferente, ao outro, que não tem desprezos pelo seu semelhante, que seja ligeiramente diferenciado, é um povo maravilhoso. Quer dizer, o que nós hoje chamamos de multiculturalismo era o que ele estava dizendo. E o Brasil é multicultural. E é a sua força. Quando a gente avalia Stefan Zweig, com todos os seus defeitos, com as simplificações que ele faz no Brasil, País do Futuro, ou em outras coisas, mas ele é um idealista. E nesse mundo tão catastrofista, tão perverso, tão escuro, aparecer uma pessoa desfraudando a bandeira dos ideais, né? Eu acho isso extraordinário. O homem brasileiro tem uma coisa, diz ele, que ninguém tem. É essa capacidade de se adaptar e de conviver com os diferentes.
Essa é a mensagem do Brasil País do Futuro. Eu digo que ele é um utopista em tudo, até como autor. Viajar no Brasil significa descobrir coisas novas e ter que abrir mão. Pois uma pessoa vê só uma parte. Ninguém conhece o todo. Mas quem é sábio saberá sentir gratidão e resignar-se na hora certa. Por esta vez, basta. Quem realmente é capaz de sentir o Brasil viu beleza suficiente para a metade da vida.